Pronto. Certo? Aham. Vamos lá. Vamos lá. Eu fico feliz quando as pessoas vêm na minha casa me visitar. Quando chega assim, ó, que se entrosa, que conversa, que... Pra mim é a mesma coisa que a gente já se conhecesse há muito tempo, Ah, é verdade. entendeu? Então eu acho que as pessoas têm que, sei lá, onde tiver, tem que conversar, tem que... Eu gosto muito de brincar, eu chego num lugar, eu brinco. Às vezes eu fico até meio ressabiada, porque nem muito todo mundo gosta de brincadeira, né? Uhum. E aí, às vezes, eu brinco, e aí, de repente, eu falo assim, eu vou brincar uma hora, eu ainda vou ganhar uma má resposta ainda, porque... Mas até aqui ainda não, graças a Deus. Eu, Luzinete Maria de Oliveira, eu tenho 75 anos, eu, eu vim de Alagoas, sou alagoana, e aqui para o Mato Grosso eu vim em 59, e desde 59 eu moro aqui no Mato Grosso. Casei e tive só 7 anos fora, que eu fui para Goiás, né? 7 anos voltei de novo. E não pretendo sair daqui, só fazer uma mudança, que essa eu quero que demore. Ah. Que atravessar a prainha ali. Pra onde? Que é pra ir pro cemitério. Cemitério. Ah, nós morávamos num lugar assim, numa casa, e tinha uma comadre da mamãe que morava como daqui, mais longe que daqui na Benedita, né? Então eu lembro mais ou menos desse aí, quando a mamãe mandava eu na casa dessa mulher fazer alguma coisa, eu levar alguma coisa. É só a lembrança que eu tenho, é essa. E a mamãe com essa mulher, elas eram comadre, né? Uhum. E aí a gente ia, então, muito pouco. Dos meus avôs que não tem lembrança, eu tinha 7, 8 anos por aí, quando a gente veio embora. E o motivo da gente sair de lá é assim, a situação financeira, entendeu? Então não tinha, naquele tempo, talvez até se bestasse passava, graças a Deus, a gente não passou fome, mas se bestasse passava, porque não tinha o que tinha hoje em dia. Lá assim, você comia o que você plantava, o que você colhia. Não tinha arroz, eu não lembro de comer arroz lá, porque era assim, você comia feijão e farinha, feijão, farinha, carne, alguma coisa assim, ó, tipo assim. Uhum. Mas aí, papai resolveu vir embora, ainda, pra falar a verdade, se a gente veio de, como diz o outro, tem o pau de arara que eles falam, então a gente veio, andou bastante de pau de arara, era assim era um caminhão, é passado umas tábuas assim, a gente vinha tudo igual esse banco aqui, ó, é passado na carroceria do caminhão. Então, todo mundo sentado ali, ó. Aí a gente viajou bastante tempo nisso aí. Aí depois, aí para nós ir até chegar em Minas, aí a gente veio de trem, que trem de ferro, né? Esse eu lembro, nós andou. Aí em Minas a gente parou. Papai parou porque já tinha acabado. Aí parou, papai pegou um serviço lá para fazer, acho que apanhar algodão, não sei o que era. Papai e a mamãe saía às 6 horas da manhã, e a mais velha era eu, que tinha 8 anos, 7, 8 anos. Os outros tudo pequeno. Então, aí nós paramos em Minas, nós ficamos uns 3 meses, 4 meses em Minas. Papai e mamãe saía cedo para trabalhar, pegou um serviço longe, então levava comida para lá, e nós ficava em casa o dia inteiro. Aí tinha uma lavoura de algodão assim na frente, e aí papai pegou para nós espanhar aquele algodão para ele. Então nós espanhava aquele algodão. Ele trabalhando longe de casa, chegava de noite, e nós espanhando aquele algodão ali mais perto de casa, para ficar em casa. E assim foram 3 meses, 4 meses. Aí já deu dinheirinho para nós acabar de chegar em São Paulo. Aí lá em São Paulo, aí, assim, parece que deu uma melhorada, porque daí papai foi plantar algodão, foi plantar amendoim, essas coisas assim, né? Aí os meninos já foi crescendo também, nós ficamos 3 anos, 4 anos em São Paulo. Aí quando foi em 59, aí nós viemos para Mato Grosso.
A senhora pode contar um pouquinho pra gente como que a senhora conheceu o seu marido? Olha, eu conheci ele lá mesmo, na cabeceira do almoço. Ele morava por lá, era ele, o pai dele e o irmão dele. O pai dele era viúvo, né? E eles trabalhavam lá. Então moravam os três juntos. E sempre eles iam lá, porque era boteca, Uhum. e lá a gente começou a se conhecer e começou a se gostar. E aí, Uhum. então, nós casamos, tinha o quê? Uns 2 anos e pouco que a gente namorava. Aí papai ainda não queria, assim, tipo assim, ele queria e não queria, porque ele falava assim que eu ia quebrar pé e mão dele. Porque não ia ficar mais na Não ia venda. ficar mais na venda, e por isso. Tanto que meu casamento foi adiado 2 vezes. Marcava, por exemplo, vamos supor, para mês de julho. Aí quando ia chegando perto, ele falava, não dá porque isso, aquilo, não dá. Aí quando foi em outubro do outro ano que eu casei. Nossa. De 66. Uhum. E meu marido era de Goiás, né? Aí tinha 3 meses, 4 meses de casado, aí nós fomos embora para Goiás. Aí para lá nós ficamos 7 anos. Aí quando eu vim, já vim com quatro filhos. Aí eu tenho, não, vim com 5. A Branca tinha 10 meses, era mais nova. Uhum. Aí aqui que eu tive a Sirene e a Maninha só. A Sirene e a Maninha já nasceu aqui. Mas os outros tudo é de lá de Goiás. Uhum. Lá em Goiás foi bom, assim. Eu só passei um pouquinho de negócio com o sogro, o pai do meu marido. Ele bebia muito, né? E aí quando ele bebia, ele ficava meio agressivo, ele xingava até os próprios filhos dele, né? Mas com os outros parentes dele, prima, tio, essas coisas, não, eu não tive problema nenhum, com nenhum. Então, com ele eu sofri, até que daí eu vim embora pra cá de volta, e ele ficou lá. Aí ele ficou morando com o meu cunhado, né? Aí ficamos 7 anos lá, aí em 87 viemos pra cá. Aí na Jaciara ele trabalhava lá no São Vicente, mexendo com pedra, então, cortando aquelas pedras para calçamento de. Então, aí na Jaciara foi sofrido, porque na Jaciara ele ficava a semana inteira lá no São Vicente trabalhando e eu ficava com as crianças em casa. A Luzeni tinha 10 anos. A Luzeni, desde 10 anos, ela começou a trabalhar, coitada. O que eu fazia para ajudar ele? Porque a situação estava meio difícil, ele ganhando pouco. Aí eu fazia bolo, eu fazia dia de sábado, tinha peixe, eu comprava o peixe, cortava aqueles pedaços assim, fritava e põe as crianças na rua para vender. Minha mãe e meu pai, quando a gente criança, eles passaram por muita dificuldade. Mas nunca deixou faltar nada pra gente, assim, em termos de alimento, né? Às vezes, você usava uma roupinha velha, costurada, roupinha que a gente ganhava, né? Minha mãe arrumava pra gente, calçada, a gente nunca teve e não tem problema com isso até hoje. Moramos lá em Jaciara 9 meses. Foi essa vida aí, ó. Aí meu marido saiu lá do São Vicente. Aí um dia nós estávamos lá, daí papai que morava na cabeceira do almoço. Aí o Almir passou lá um dia procurando se papai não sabia de alguém que queria trabalhar, tocar roça, plantar, essas coisas assim. Nesse tempo ainda plantava. Hoje fazendeiro nenhum não quer mais plantar, só quer pasto para criar boi, né? Mas antigamente plantava. Aí eu sei que graças a Deus aí deu certo. Logo a gente mudou para cá. Aí nós mudamos para cá em 81, para a fazenda deles. Setembro de 81. Aí nós mudamos para cá em 81, para a fazenda deles. Setembro de 81. De 81 para cá, assim, a vida foi assim, dando uma melhorada, né? Não deu para enricar, claro, arrumar dinheiro, guardar Já deu pra dinheiro, ver mas mais confortável, né? foi mais confortável, é isso mesmo, Vó, quanto tempo a senhora ficou casada com o vô? E como que foi a vida de casada? Nós ficamos casados 49 anos.
Quando ele morreu, eu tinha 49 anos, eu tinha casado. Olha, a vida minha, a dele não foi assim, aquela vida boa, mas também não foi tão ruim, porque eu acho que ruim quando assim, quando um casal casa, que a mulher é judiada, que ela apanha, que ela sofre, que ela, entendeu? Uhum. Mas assim, graças a Deus isso aí não aconteceu comigo. Mas em relação de pobre, assim, foi uma vida assim razoável, porque graças a Deus nunca faltou o que comer, ele nunca deixou faltar as coisas, não tinha assim abundância, porque a situação ainda não dava, né? Mas não faltava também. Como que foi pra senhora lidar com a morte do seu Geraldo? Olha, foi difícil. Foi difícil porque ele ficou 3 anos na cadeira de roda. Aí eu cuidando dele, todo mundo, os filhos também, quando ele ficava ruim. Essa menina mais velha minha, ela trabalhava em Cuiabá, ela vinha todo dia, à noite, ela saía do serviço, pegava e vinha para passar a noite com ele, porque ele não dormia, não deixava a gente dormir. Foi muito sofrido, né? Foram muitos anos. Ele sofreu muito. Não tinha. Não tinha assim, muita solução na medicina do problema dele, que ele não era muito de ir ao médico. Então quando veio tudo junto. Então ele tinha pedra na vesícula. Ele tinha, primeiro começou com um problema no pulmão, né? Enfisema pulmonar. Aí veio pedra na vesícula. Veio pedra no fígado, aí veio tensão alta, veio diabetes, veio eczema, o problema que ele teve nas pernas. Ele atacou o coração, né? Teve problema de coração. E hérnia umbilical, ele sofreu muito. Então, assim, ele tinha que fazer 3 cirurgias. Por conta da diabetes, da pressão alta e do coração que já estava fraco, ele não aguentava. Ele passou por 3 avaliações e o médico disse que ele não sairia da mesa viva. E aí a gente foi obrigada a chegar nele e falar a verdade. Porque, assim, para ele não achar que a gente não estava fazendo nada por ele. Ele sofria muito por dores. Então, para o médico não achar que a gente não estava fazendo nada, que não queria cuidar dele, deixando ele sofrer, a gente falou a verdade. Pai, a situação é essa. 3 avaliações foram feitas e os médicos disseram assim, se o senhor quer fazer cirurgia, eles fazem. Tem como fazer cirurgia, mas o senhor não vai deixar. O senhor não vai sair vivo da mesa. E aí? Ele falou assim, não, então eu não vou fazer. Enquanto eu aguentar, eu vou viver. E ele viveu enquanto aguentou. Sofreu. Ele era a noite inteira acordado, muitas vezes. E às vezes, quando dormia um pouquinho, era sentado, não podia deitar. A senhora estava preparada já para a morte dele? Eu já estava, porque eu falava para as meninas. Tanto que eu estava preparada, como eu pedi a Deus para preparar os filhos também, porque, Nossa Senhora, os filhos parece que sim. Gostava demais dele, assim, era muito apegado com ele. Então eu sempre pensava assim, o dia que isso acontecer, eu estou preparada, Deus. O dia que Deus, né? Se Deus vê que é para ele ficar, ele melhorar, ficar bem, para ficar junto com nós, beleza. Mas se Deus vê também que não tem solução, não deixa ele sofrer tanto, porque mesmo assim ele ainda sofreu muito, né? Então era nisso aí que eu pedia para Deus e dar apoio para eles. Essencial. A minha mãe sofreu, ela sofreu calada. Entendeu? Ela sofreu calada. E aí a gente que chorava, que reclamava, e ela falava, minha filha, é a vontade de Deus, ele estava sofrendo. Então, assim, ela que nos apoiou. Não foi a gente que apoiou. Ela é essa fortaleza. Foi essencial para Foi essencial para todos. superar o luto. Sim. Superar não, né? Só ficar confortável. É porque a gente não supera, né? É uma situação que a gente não supera, a gente vai acostumando com ela. Tanto não supera que a gente fala em ser monstro. Porque o amor maior que a gente tem na vida é pai e mãe. Não existe outro. Não existe. Quero que continue a mesma vida que era, não é porque seu pai foi que vocês vão me abandonar. Eu não quero, eu não vou abandonar vocês. Eu quero, a gente agora tem que se unir mais e mais. É Deus e eu e os filhos, né? Tem uma parte difícil de comandar uma família grande assim?
Tem. Tem uma parte difícil, porque, por exemplo, eu tenho 7 filhos. Cada um tem uma natureza de um jeito. Então fica difícil por causa disso. Essa parte difícil de eles entender tudo. A senhora tem que defender todo mundo. Defender todo mundo, né? Para não magoar ninguém e sabendo que às vezes aquele ali não quer aceitar, mas ele está errado. Às vezes ele está até errado, mas fazer o quê? A senhora tem alguma memória marcante com a família da senhora? Um momento assim que marcou, que a senhora, assim, fosse um momento que a senhora pudesse gravar para sempre na sua cabeça. Qual seria esse momento? Bom ou ruim? Bom, Jorge, quando eu já morava aqui, quando eu fiz, não sei se é 60, 65, não lembro mais. A minha família todinha de Rondonópolis veio, arrumaram o Grilo morava na chácara ali, ó, do seu Cláudio. Arrumaram tudo, Jorge, só menos eu sabia, só eu não sabia. Aí quando foi na véspera do dia, aí a Luzeni, parece que mais a baiana, falou assim, mãe, não, o Grilo viajou e pediu para nós dar uma limpada na casa dele. Mentira, ia limpar lá porque eles estavam vindo no outro dia. Beleza, foram lá, limparam as duas, tudo, e tal. Aí tá, aí quando foi no outro dia, que era no sábado, aí eu estava aqui, quando eu escutei barulho de um carro que parou, aí eu vi, saía de lá pelo fundo. Quando eu cheguei bem ali, tinha uns 4 carros aqui, ó. Aí só foi descendo gente, só foi tudo. Só uma sobrinha minha, 2 sobrinhas que não veio, porque o filho de uma delas estava preso. Aí elas não vieram. Mas o resto, Jorge, veio tudo, 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 tudo. Meus irmãos, minha sobrinha, tudo. Aí, então, isso marcou muito para mim, porque eles aqui chegando e cumprimentando, e eu, assim, parece que alegre demais, e eu não sabia se eu chorava, não sabia se eu ria, entendeu? Então, aquela felicidade, assim, que eu não sabia nem como que... Parece que eu não soube nem receber eles de tanta... Entendeu? Aí ficamos aí, entraram, tomaram café, descemos para lá, passamos o dia lá, pousou, aí um pouco pousou para lá, um pouco veio pousar aqui, aí no outro dia teve o almoço, e assim, então esse marcou. Como que é pra senhora ter a casa cheia? O que a senhora sente quando a senhora vê aquele mundaréu de gente que geralmente tem no domingo? E quando não tem essas pessoas aqui? Qual é o sentimento? Quando a Aí casa eu tá me cheia? sinto uma solidão, a vida sozinha é ruim demais, né? Então quando você tá ali todo mundo, um conversa, outro brinca, outro ri, parece que você nem vê o dia passar, né? Passa tão rápido. E você fica sozinho, o dia fica cumprido. A senhora sente que por ficar muito tempo sozinha durante a semana, a senhora sente que fica esperando esse almoço de domingo acontecer? Eu fico pensando, domingo vai estar todo mundo reunido aqui. Aí eu penso, né? Domingo vai estar todo mundo reunido aqui. Então é assim. Essa tradição é de muito tempo de vir almoçar aqui, então os que estão por aqui, que pode, vem, todo domingo estão aqui, almoça comigo. Negócio de vir almoçar aqui todo domingo, eu quero que continue. Essa tradição vai ficar até que Deus me levar. O sonho que eu quero realizar, assim, eu sempre falo assim, quando eles fazem meu aniversário, alguma coisa, aí eu falo para eles assim, ó, eu não quero que faça nada, eu só quero que faz meu aniversário de 100 anos. Aí eu quero, porque daí se vocês não fizerem, eu vou cobrar. A única coisa que eu penso que eu peço para Deus, se Ele permitir, eu com saúde, claro, eu acamada doente, não. Mas eu com saúde, eu alcançar os 100 anos. Eu estou com 75 agora, falta 25 anos. Eu não sei se eu vou chegar lá, Deus sabe. Vai sim, vó. Deus que sabe. Vai chegar lá e ainda vai chegar tátara. Tátara, avó. Se, Vai ter se criança Deus chamando a quiser. senhora de Tata.
Tata, pois é. Aí, a pessoa, o bebezinho de tamanho, ô Tata. Chama, vovó Lu.